Como conquistar o seu cliente com apenas 2 contatos? Nós sabemos que um dos grandes desafios realmente é nós conquistarmos os nossos clientes para que eles aceitem esse processo de desenvolvimento humano, para que aceitem este processo de consultoria, para que eles tenham segurança em cada um de vocês como profissionais do desenvolvimento humano e organizacional, como as pessoas que vão trazer essas soluções que eles precisam. E dentro da nossa proposta do ADV, trazendo um pouco mais para o nicho do desenvolvimento humano, do coach, que foi a proposta desta primeira mentoria, mas nós sabemos que também as empresas são formadas por pessoas e que elas também, muitas vezes, têm a porta de entrada do seu processo de consultoria como uma devolutiva. Então, justamente com essa intenção que eu abordei esse tema, trazendo com base a devolutiva do ADV para vocês. Bom, primeiro de tudo, como que é feito este primeiro contato? Inicialmente, existe uma entrevista inicial, existe onde vocês ou nós, dos profissionais do desenvolvimento humano e organizacional, vamos fazer um levantamento das necessidades destes nossos clientes, vamos coletar informações e dados importantes, vamos ouvi-los atentamente, e este é um passo primordial para qualquer conquista de cliente. Ouvirmos atentamente e identificarmos a necessidade deles. Isso é onde, muitas vezes, nós observamos alguns erros. Este treinamento que eu estou trazendo para vocês hoje, essa mentoria, é baseada num treinamento que nós tivemos do Jay Niblick, na Conferência Internacional da Inermetrics, na França. Eu adaptei, porque ele trouxe o treinamento para um processo de consultoria, eu adaptei para um processo de desenvolvimento humano. Porém, nós entendemos que, da mesma forma, é uma consultoria, só que, em vez de ser uma consultoria organizacional, é uma consultoria pessoal, onde nós estaremos aqui levantando as necessidades do indivíduo. E nós, como profissionais do desenvolvimento humano, vamos solucionar essas necessidades. E para que nós tenhamos a possibilidade de solucionar essas necessidades, nós temos que conquistar este cliente. E é justamente esse passo a passo que nós estamos trazendo. Então, ou seja, num primeiro contato, você vai fazer a entrevista inicial, fazer perguntas inteligentes. Nisso, os coaches são experts em ter as perguntas poderosas, onde realmente vão trazer aquele indivíduo para uma reflexão, onde realmente vão fazer aquele indivíduo perceber, escutar, observar, sentir as próprias necessidades. Pessoal, eu gostaria, por gentileza, que todos aí fechassem o microfone nesse momento, para justamente não termos interrupções. Por favor. Obrigado. E através dessa entrevista inicial, através dessas perguntas inteligentes, através dessa escuta ativa e atenta, é possível nós identificarmos algumas necessidades que este indivíduo vai ter dentro deste processo de desenvolvimento humano. E aí, neste momento, nós, como os profissionais que queremos conquistar este cliente, que queremos conduzir este processo, vamos fazer uma oferta para esta pessoa. Olha, sim, é possível nós observarmos alguns pontos que podem ser melhorados. Foi possível nós realmente identificarmos algumas necessidades que você está apresentando, cliente. Porém, eu gostaria de ter algumas informações mais assertivas. Eu gostaria de que, através de um diagnóstico de perfil, nós pudéssemos identificar com mais assertividade, com mais clareza, quais são os seus pontos fortes, quais são as suas áreas de melhoria, quais são os seus valores motivacionais que vai engajar você realmente para entrar em ação,
para conduzir um processo de mudança? Qual é a sua preferência em estruturar o seu pensamento e a sua tomada de decisão? Vamos identificar os seus talentos cognitivos para que nós possamos convergir este processo de desenvolvimento humano da melhor forma. É interessante isso? Vocês entendem isso como uma parte interessante deste primeiro contato, você trazer para o seu cliente a possibilidade de identificação deste diagnóstico de perfil, de trazer para ele com clareza estas informações, com bases científicas. E aí você enfatiza isso para o seu cliente. Olha, todo este processo, esse diagnóstico, vão trazer informações sobre você com bases científicas. E aí você pode até adentrar, falando da ciência do DISC, da ciência dos valores motivacionais, da ciência da axiologia, Dr. William Moulton Marston, doutores Edward Spranger, Gordon Allport, Dr. Robert Hartman, explicando qual é essa ciência, isso com base no Advanced Insights Profile, que é o assessment da Inner Metrics. Se caso vocês, se tem alguém aqui que ainda não conhece os assessments da Inner Metrics, nós abriremos possibilidades para você conhecer também. Mas com base científica neste assessment, você vai ter um diagnóstico do perfil dessa pessoa. E aí você oferece essa possibilidade para ele. Muito provavelmente, ele vai fazer essa pergunta. Ah, mas quanto é esse diagnóstico de perfil? Quanto que é essa análise? E aí a resposta, às vezes você fica com medo de falar. Mas nada. Eu apenas quero fazer o levantamento destas informações, para que nós possamos realmente conduzir este processo com a maior precisão, com a maior assertividade e com informações de qualidade. Neste momento, quando o Jane Iblick trouxe esse treinamento, e ele falou exatamente isso, trazendo para o ambiente organizacional, onde eu estou trazendo para o ambiente de desenvolvimento humano agora, muita gente questionou, mas como não vai cobrar o assessment e tudo mais? Sim, por quê? Não é? Eu estava ficando das 7. Oi? Oi, Ana. Algum questionamento? Foi a Karina que falou. Quem? A Karina Leal que estava falando. Ah, pois não, Karina. Não, não é nada? Ok. Porque às vezes isso pode gerar um certo desconforto. Não, mas como eu não vou cobrar nada por esse assessment, Elton? Esse assessment tem um custo. Sim, ele tem um custo. Só que esse custo você vai inserir na entrega do seu processo. Aí, depois, no seu processo de entrega, você insere o custo do assessment. Ah, Elton, mas pode acontecer de eu perder este assessment. Pode acontecer de eu oferecer esse diagnóstico e a pessoa não fechar o processo. Sim, pode acontecer. Porém, é muito mais provável que, a partir do momento que você identifique quais são as necessidades e traga informações de qualidade, esse prospecto, este cliente, esteja muito mais seguro para fechar o processo de coaching com vocês. Por quê? Primeiro, você já vai fazer uma entrega e vai gerar valor no seu processo. Você vai demonstrar que você tem recursos, qualidade e informações com base científica, com base num relatório que, se for o relatório completo do ADV, ele tem 72 páginas.
E se for só o relatório do DISC, porque às vezes você pode fazer um diagnóstico de perfil comportamental a princípio e fazer uma devolutiva do DISC. Hoje eu conduzi uma devolutiva DISC que foi 1h e 40 minutos. Tal o nível de detalhamento que eu entreguei para essa pessoa. Para quê? Para gerar valor, para mostrar que eu tenho informações de qualidade, para mostrar que o recurso que eu tenho em mãos com esse instrumento, com este assessment, ele é preciso e assertivo, conectando todas as informações daquele assessment com o contexto de vida daquela pessoa. Onde aqui nós temos hoje profissionais dentro deste grupo que está assistindo hoje, que deram alguns relatos onde o DISC revelou informações que as pessoas sequer tinham consciência. E eles já tinham feito outros assessments DISC e testemunharam, deram depoimento de que a devolutiva DISC trouxe informações que aquela pessoa desconhecia, mesmo tendo preenchido outros instrumentos DISC. Então, tendo consciência, conhecimento da qualidade dos instrumentos que nós temos em mãos através do ADV, nós conseguimos fazer uma entrega inicial. Primeiro, dar para a pessoa. Quando você... Isso é um mecanismo cognitivo. Se você está recebendo alguma coisa, você se sente muito mais impelido a retribuir. Então, sejamos nós o primeiro a entregar. Faça uma entrega de uma devolutiva bem feita, nem que seja de um DISC, e gere valor neste primeiro contato. Assim, a pessoa vai ficar muito mais motivada a entregar. Você vai estar presenteando ela, você vai estar dando algo primeiro para depois receber. É um mecanismo de troca. E a pessoa, provavelmente, com muito mais percentual de assertividade, ela vai querer retribuir aquilo que você está dando para ela. Além do que, você vai estar gerando muito mais valor no seu serviço, mesmo no primeiro contato. Você está dando um diagnóstico de perfil para ela naquele momento, teoricamente de graça. Você pode inserir o valor do assessment depois no orçamento final, no orçamento total do seu processo, enfim. E hoje muitos profissionais fazem isso. Colocam o valor do assessment embutido no processo. Então, no primeiro contato, você faça deste presente para o seu cliente, encante ele na devolutiva e agregue o preço no orçamento. Segundo contato, devolutiva. Aqui é onde existe também alguns ajustes para que nós possamos fazer isso da melhor forma. Primeiro, um ajuste na conduta que o próprio relatório diz que já traz. A gente tem nas nossas formações de analistas este trocadilho inner na hora do momento da devolutiva do DISC. Imparcialidade, não julgamento, nem preconceito, empatia e respeito. Onde, se você trouxer aquelas informações de forma imparcial, não encaixotando a pessoa naquele perfil, mas trazendo as características do perfil do indivíduo, ele vai se ver no resultado. Além disso, de ajustar essa conduta, fazer um estudo inicial do perfil do indivíduo antes de partir para a devolutiva. No próprio relatório diz que tem as preferências de aprendizagem que aquele indivíduo, como ele vai querer aprender aquelas informações. Nós estamos muitas vezes lidando com uma pessoa que nunca teve contato com o autoconhecimento. Às vezes, o nível de autoconsciência dele é muito baixo, ele não se conhece. Então, saiba como aquele indivíduo vai querer aprender aquelas novas informações sobre ele mesmo. Leia os insights de comunicação. Lá está escrito, de uma forma muito assertiva e clara, como você pode se comunicar de forma eficiente com aquela pessoa. E o que você não deve fazer para ter uma comunicação eficiente com aquela pessoa. Sigam essas instruções, pessoal.
Isso é importantíssimo na hora da devolutiva, você vai gerar essa empatia, você vai gerar essa conexão. Veja no relatório dele, por isso que é importante estudar o relatório, para você ver pontos em comum. Às vezes, alguma característica em alguma dimensão do comportamento, às vezes, alguma característica que está descrita no relatório daquele indivíduo, que você observa no seu próprio relatório ou em si mesmo, onde você vai utilizar essa característica para gerar um rapport ainda mais forte. Então, o relatório, ele traz muitos insights assertivos para serem utilizados, estudados antes da devolutiva e para serem utilizados no momento da devolutiva. Fora isso, façam anotações sobre algumas características, sobre a pontuação. Fale sobre a base científica dos instrumentos. Dr. William Moulton Marston, PhD em psicologia por Harvard, foi o autor da teoria. Depois, anos mais tarde, vieram os profissionais que desenvolveram as análises de perfil, até chegar nos instrumentos que nós temos hoje. Fale sobre as validações, que tem notas de validação, que os instrumentos da Enemetrics são aprovados pela Associação Americana de Psicologia, tem aprovação pelo órgão que regulamenta todos os instrumentos de análise de perfil. Depois, você pode utilizar também empresas e clientes. Pode utilizar a base de empresas e clientes da Enemetrics? Pode. Fale sobre o Anthony Robbins, o Marshall Goldsmith, Apple, Google. Mas, se você quiser também, nós temos clientes e empresas aqui no Brasil. AGC Vidros, Grupo Marisa, Unicesumar, que é um grande polo estudantil. Belém Bioenergia. Nós temos grandes clientes aqui. Outro ponto importante é conectar as informações e características com a pessoa. Isso é importantíssimo, pessoal. Porque muitas vezes nós queremos e tendemos a falar que a pessoa é aquela característica. Quando, na verdade, nós podemos trazer aquela característica e perguntar para a pessoa onde ela se vê daquele jeito. Olha, aqui no relatório, de acordo com as respostas que você deu, diz que você tem tal, tal e tal característica. Isso faz sentido para você? Aonde você se vê assim? Dá um exemplo. Peça para a pessoa contextualizar aquelas características onde ela mesma vai se vendo nas informações do relatório. Até coloquei aqui, contextualize, faça perguntas e ouça. Deixa a pessoa falar, deixa o seu cliente falar onde ele enxerga aquelas características nele mesmo. E não imponha as características do relatório para ele. Ele vai gerar muito mais conexão. E depois, quando ele perceber que através deste instrumento, desta avaliação, foi possível ser revelado para ele características que nem ele mesmo conhecia, ele vai confiar totalmente em você e nos instrumentos que você está usando. É muito mais fácil para ele fechar um processo de coaching depois disso. Porque ele vai perceber que, aquele profissional que está na frente dele usa um instrumento de qualidade que revela características precisas sobre o perfil dele, e se essa pessoa está utilizando esse instrumento, a pessoa que vai conduzir o processo é esse indivíduo que está trazendo essas informações. Ele não vai pegar esse relatório e vai procurar um outro profissional. E é nisso onde o Jay Niblick traz que quem faz o diagnóstico é quem vai conseguir conduzir o processo. Dentro disso, vai estar solidificada a base para o seu cliente aceitar você como a pessoa que conseguirá solucionar a necessidade dele. E se você apresentar um bom diagnóstico, você será o escolhido para solucionar a necessidade dele. O Jay Niblick finaliza esse treinamento lá falando o seguinte: amanhã, ao invés de procurar pessoas para vender, procure
necessidades para solucionar. A probabilidade de você encontrar vai ser muito maior.